amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. Bom, a situação econômica do Brasil está muito complicada com o comércio fechado. Até quem está empregado na iniciativa privada está com medo de perder o posto. As empresas estão demitindo para cortar custos. E qual a alternativa que as pessoas estão procurando para superar essa situação? Se preparando para um concurso público. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre concurso público, sobre economia e sobre desemprego. Talvez você ou alguém da sua família esteja desempregado ou teve redução de salário ou até mesmo não sabe se terá emprego no mês que vem. Sim, o cenário de pandemia deixou muita gente na corda bamba. É o caso, por exemplo, do garçom José Roberto Lima, ele que tem 28 anos e não sabe se terá emprego depois de amanhã. É que o restaurante em que ele trabalha já demitiu 10 pessoas e antecipou as férias de vários empregados desde o início da pandemia do novo coronavírus. Foi feita uma reportagem ao Correio Brasiliense na qual esse garçom diz, olha, a gente não pode ficar parado, mas com a doença não tem jeito, não dá para arriscar. Mas, ao final da reportagem, ele admite que está com medo de ser demitido. Esta é a sua situação? Bom, diante desse cenário, eu resolvi trazer para a nossa aula de atualidades uma reflexão muito importante sobre como a pandemia cria novos vulneráveis entre trabalhadores, ou seja, pessoas que não estavam esperando ser demitidos e agora estão com medo. Foi feito um estudo por uma rede de pesquisadores que mostra que o impacto se expande para perfis hoje socioeconômicos mais amplos por causa do fechamento de setores que a gente chama de não essenciais. O Brasil registrou 12,9 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2020, segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que representa, galera, 12,2% da população economicamente ativa do país. O número é 0,6% maior do que o do trimestre anterior e 1,3% superior ao mesmo período de 2019. O desemprego já vinha acontecendo aqui no Brasil. E diante do exército de desempregados, muitas pessoas viram nos concursos públicos a chance que resta de entrar ou voltar ao mercado de trabalho. O resultado publicado pelo IBGE no final de abril de 2020 já apresenta reflexos da epidemia no novo coronavírus. Mas os efeitos do fechamento do comércio não serão sentidos por igual pelos brasileiros. A sociedade brasileira é desigual e o desemprego também não será sentido de forma igual. É o que inclusive aponta o estudo da Rede de Pesquisa Solidária, que une pesquisadores de várias universidades. Homens e mulheres negros, historicamente, sempre foram os mais afetados pelas crises econômicas e, novamente, serão os mais vulneráveis à pandemia. Há, porém, uma categoria chamada de novos vulneráveis, anota isso porque é uma expressão nova que a gente está utilizando agora, que será ela será primeiramente impactada, segundo esses pesquisadores, que são homens e mulheres brancos de serviços considerados não essenciais. Mas o que diz o primeiro dado de desemprego da pandemia, prof? Bom, de acordo com o estudo que eu acabei de falar, 83,5% dos trabalhadores do país estão hoje em posições vulneráveis por causa da pandemia. 37,6% deles porque têm vínculos informais de trabalho e 45,9% porque mesmo com os vínculos formais foram drasticamente afetados pela dinâmica econômica. Esse último grupo que eu acabei de falar é formado, veja se você faz parte dele, tá? É formado por homens e mulheres brancas com maiores níveis de escolaridade que nunca tiveram de se preocupar com emprego e renda. Eles ficaram desprotegidos por causa da interrupção das atividades que exerciam, como inclusive parte das medidas de isolamento social. Então, seus trabalhos passaram a ser considerados não essenciais. Mas, prof, fala um pouco mais sobre essa pesquisa, me passa um pouco mais de dados. Sim, é claro, né? O estudo mostra que os trabalhadores domésticos
fazem parte do segmento mais afetado pela crise, né? Segundo os profissionais dos serviços pessoais por segundo o pessoal de serviços de beleza, né? Então, juntas as duas categorias, né, tanto de prestação de serviço em casa, doméstico e salão de beleza, são 5,9 milhões de pessoas em todo o país, segundo os dados do IBGE. Já entre os mais protegidos estão os empregados de supermercados, os funcionários das administrações públicas, tá? Inclusive, nessa última categoria, o quadro pode mudar aí, a depender de como as prefeituras e os estados vão conseguir contornar a queda de arrecadação de impostos, o que pode acarretar, por exemplo, num atraso no pagamento dos salários. Mas antes atraso do que demissão, não é? Bom, em relação ao sexo, as mulheres estão mais sujeitas à perda de emprego por estarem menos presentes nos setores considerados essenciais. Prof, o que são considerados essenciais, pelo amor de Deus, tá? É o setor de construção, o setor de transporte, tá? Já os negros também pertencem aos grupos mais vulneráveis por terem vínculos empregatícios menos estáveis. Por isso, as mulheres negras são as mais vulneráveis pela combinação dos dois fatores, tá? Elas possuem vínculos mais instáveis e estão em setores não essenciais da economia. Então, sempre, na verdade, quase todos os dados sociais do Brasil, a gente vê que as mulheres negras são as mais afetadas, né? Negativamente, no caso. Bom, vamos fazer agora uma análise sobre o efeito da pandemia no emprego. E para discutir como a crise desencadeada pelo novo coronavírus pode afetar desigualmente os brasileiros, a gente vai discutir as principais características do trabalho e do trabalhador brasileiro. Até porque você pode fazer isso, você provavelmente terá que fazer isso numa redação, tá? Então, olha só, a crise do coronavírus, ele amplia as desigualdades e inaugura um novo grupo de vulneráveis, que são os com o ensino superior. Foi feito um estudo pela rede de pesquisa solidária que reúne, então, pesquisadores de diversas universidades e entidades do país, e o estudo estima que de cada 10 trabalhadores do Brasil, 8 se encontram em algum grau de risco de perda de renda e trabalho por conta da paralisia econômica gerada pela pandemia. Ou seja, provavelmente você esteja nesse grupo. É um número muito alto, né? 8 a cada 10. Bom, a primeira coisa a ser pensada em termos de emprego e de renda, claro, o que diferencia essa crise, por exemplo, causada pelo coronavírus das anteriores, né, prof? Tipo assim, porque você provavelmente já viu várias vezes assim, o Brasil tá em crise, o Brasil tá em crise, o mundo tá em crise. E você deve estar pensando assim, mas o que diferencia exatamente essa crise agora de 2020 com a das anteriores? Já que, historicamente falando, o Brasil já viveu várias crises, né? E o que se observa é que a crise do coronavírus, ela é completamente sem precedentes na história recente do Brasil e do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. E não é uma crise, por exemplo, nesse caso, ela não é uma crise desencadeada por fatores usuais, como um problema no sistema de crédito, no sistema financeiro, ou uma crise de produção. Ela se parece muito mais com um choque exógeno, semelhante a uma guerra, por exemplo. Ela se assemelha muito mais a uma guerra do que qualquer outra crise que a gente já viveu na economia. E tem fatores políticos que subjazem o cenário econômico brasileiro há muito tempo. E isso, inclusive, fez com que a recuperação fosse extremamente lenta e incompleta de 2014 para cá. Então, a gente não conseguiu se recuperar completamente da nossa crise econômica. O Brasil, em especial, foi enfrentar a crise inaugurada pelo coronavírus, que já em crise ali, né? E que a gente já estava em crise quando o coronavírus chegou, né? E a gente não estava exatamente, vamos usar uma expressão popular, bem das pernas, né? Economicamente, quando a crise do coronavírus chegou. Ainda que em especial, claro, né? Nos últimos 2 anos principalmente, os resultados econômicos, eles tenham sido positivos. Em dezembro de 2019, só para você fazer uma recuperação aí de lembrança, né? A Agência Brasil publicou que a economia brasileira consolidaria o processo de retomada de crescimento em 2020, com aumento de 2,5% depois de expansão de 1,2% que aconteceu em 2019.
Ou seja, o crescimento em 2020 seria o dobro de 2019. Se em 2019 foi 1,2, então seria 2,4 em 2020, 2,5 que eles falaram. Essa era a expectativa do ministro da Economia, o Paulo Guedes, lá em dezembro de 2019. O PIB, né, o Produto Interno Bruto de 2019, já ficou abaixo de 1,2% esperados pelo ministro, foi de 1,1, né, uma diferença pequena, mas que contribuiu para aquela sensação de decepção com a economia, tipo, não é o que eu esperava, tá? Bom, com a reviravolta da pandemia do novo coronavírus, que foi decretada no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, a previsão do Paulo Guedes para 2020 acabou implodida. As projeções já refletem as expectativas de retração da economia brasileira na comparação com o ano anterior, podendo até chegar a ser o pior desempenho anual da história da economia brasileira. Triste, né? Agora, e quais são as projeções para o PIB brasileiro em 2020, prof? Já que estamos falando em PIB, né? Bom, de 1901 até 2019, 1901, é isso mesmo, tá? Até 2019, nenhuma vez a atividade econômica brasileira, medida pelo PIB, caiu mais de 5% em um ano. Já houve momentos críticos ligados à crise de todos os tipos. Guerras, Grande Depressão, hiperinflação, crises financeiras. Mas as projeções que surgem para 2020 mostram que 2020 pode ser um ano em que a barreira da queda de 5% seja quebrada. No dia 12 de abril de 2020, o Banco Mundial lançou um estudo em que projeta uma queda de 5% para o PIB brasileiro em 2020. Segundo o órgão, há 3 principais fatores que irão puxar a economia para baixo, tá? Então, a primeira é a queda da demanda externa, que irá impactar o setor exportador. O segundo é a forte redução nos preços internacionais do petróleo, que irá afetar a exportação do produto pelo Brasil, né, a Petrobras, diretamente. E o terceiro, e mais óbvio, né, que são as medidas tomadas para conter a disseminação do coronavírus, que irão reduzir drasticamente a circulação de pessoas e esfriar consideravelmente a economia do país. Da mesma forma, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou no dia 14 de abril de 2020 a sua previsão de que a economia brasileira deve encolher 5,3% em 2020 em relação a 2019. Se as previsões dos órgãos internacionais se concretizarem no ano de 2020, isso irá se tornar o pior ano para a economia brasileira desde o início do século XX, né, a partir de quando há dados disponíveis. Antes disso, a gente não tem esses dados ainda. Tá? Aí você deve estar se perguntando aí, certo, prof, mas o que diz o governo brasileiro? Né? Então, o governo brasileiro demorou a admitir que haveria queda na atividade econômica em 2020 em comparação com 2019. Tá? No dia 12 de março, já com a pandemia decretada pela OMS, Guedes disse que no pior cenário, considerando o vírus, a economia brasileira cresceria 1% apenas. 8 dias depois, a equipe econômica do governo baixou a previsão de crescimento da economia para 0,02 em 2020, ou seja, praticamente nula. Naquele momento, o governo reconheceu também que havia um risco de recessão decorrente da economia. Bom, agora não vai dar tempo de explicar o que é recessão e tudo mais, mas dá uma procuradinha aí na internet que você já vai tirar essa dúvida, tá? Bom, no dia 10 de abril, já com medidas de isolamento social sendo tomadas em diversos estados e o número de infectados já na casa dos milhares, Guedes falou em queda de 4% do PIB em 2020, numa videoconferência que ele fez com os senadores. Você pode buscar isso na internet, tá tudo lá também registrado. Foi a primeira vez que o ministro ou qualquer outra pessoa da equipe econômica admitiu e falou em um número para a queda do PIB do PIB no ano. Agora você deve estar perguntando, prof, mas você falou dos novos vulneráveis, né? Quem faz parte desse novo vulnerável aí, tá? Então, os novos vulneráveis, diante desse cenário de PIB que a gente tá falando, tá? Eles fazem parte de um grupo que caracterizam ser pessoas estáveis, são pessoas com carteira de trabalho assinada, ainda que exista, claro, né? Sempre existe instabilidade em certos setores, né? O mercado formal também, ele não é bem homogêneo. Nesse cenário, os funcionários públicos, eles possuem direitos e vantagens que lhes conferem mais tranquilidade quando o assunto é emprego, pois esses
possuem a famosa estabilidade, que provavelmente você deve estar procurando, né? Claro que é possível a exoneração, né? Mas somente em casos excepcionais. Porém, em razão do déficit de servidores públicos, a necessidade em situações de crise é ainda maior, né? E é quase impossível a exoneração, a não ser, claro, né, que cometa alguma irregularidade, como, por exemplo, um crime. Né? Essas coisas todas fazem com que esse segmento de concursos públicos, né, e os funcionários públicos não tenham as mesmas preocupações do que um trabalhador da rede privada. Então isso aí é muito, muito mesmo importante para você que está buscando uma carreira pública. Mesmo que você talvez, de certa forma, seja impactado no seu emprego, mesmo assim, né, você tem algo estável. Pode ter algumas reduções, a gente vai conversar isso daqui a pouco. Pode ter algumas reduções, algumas alterações, mas o seu trabalho, o seu emprego está lá, garantido. O que faz com que muitas pessoas busquem o serviço público. Mas, professora, vai ter concurso público em 2020? Sim, temos vários editais abertos e, como eu acabei de falar, em situações de crise, o funcionalismo público ele se torna ainda mais essencial. Mesmo que com restrições de pagamentos e tudo mais, com salários talvez um pouco menores do que numa outra situação de crescimento, efetivamente, mas a necessidade de funcionalismo público é ainda maior em situações de crise. Certo, prof, mas eu não tô preocupado só comigo, eu tô preocupado com a minha família. Você falou que os novos vulneráveis são homens e mulheres brancos, é isso mesmo? Então quer dizer que tem gente da minha família que parecia que estava estável e que não está? Bom, o que caracteriza os novos vulneráveis é menos o fato de serem homens e mulheres brancos, tá? É mais a posição mesmo, porque a crise gerada pelo coronavírus inaugurou esse novo grupo de vulneráveis que é de homens e mulheres brancos, mas não pela cor, tá? Mas é pelo cargo que eles ocupam, tá? Pelo nível de escolaridade normalmente que tem esse grupo. A novidade trazida pela pandemia foi justamente de classificar como não essenciais exatamente as atividades nas quais esses trabalhadores se concentram mais. Então, a desigualdade, por exemplo, racial no Brasil, ela vem antes. Ela já segmenta as pessoas de antemão para onde vão, infelizmente, né? Porque o racismo classifica os trabalhos como sendo tipicamente feito por pessoas brancas. Existe ainda hoje essa segmentação no nosso trabalho, no cenário brasileiro. Trabalho de branco, trabalho de negro. Tá? E isso é fruto de uma representação social enviesada, racista, claro, né? Mas que na antessala aí do mercado de trabalho segmenta e dirige as pessoas. Agora, o que foi classificado como um setor não essencial não é porque um emprego de mais brancos ou mais negros, tá? Não é isso. Mas é o fato de que deles não depende o funcionamento básico da sociedade, né? Isso de acordo com o julgamento do governo, né? O que é o que é básico para funcionar na cidade, né? Numa sociedade. Então, o governo ele fez um julgamento daquilo que é essencial e daquilo que não é essencial. E a maioria dos trabalhos dos brancos é de trabalhos não essenciais, tá? É aí que os brancos estão fora dos empregos de produção braçais. Eles estão fora da agricultura familiar, né, da agricultura de larga escala. Não são eles os empregados agrícolas e eles também estão fora das fábricas. Acaba, então, sendo afetado um segmento longo de produção de alimentos ou manufatureira, e são empregos mais característicos de negros e não dos brancos. E os setores chamados não essenciais, eles são característicos de brancos que têm a ver com coisas não ligadas ao trabalho braçal da produção, né? Então, entre eles, e você deve estar perguntando, certo, professora, mas que exemplo que você poderia me dar? Bom, são professores, por exemplo, de instituições privadas, de universidades, comerciantes de vestuário, de calçados, pessoas que trabalham com artigos de viagens, atividades jurídicas, contabilidades, auditorias, tá? Então, são nesse ramo aí. Certo, prof? Nesse caso, os funcionários públicos possuem mais estabilidade mesmo? Veja, que existem dois tipos de risco do que a gente está falando hoje. Um é de perder o emprego e o outro é de ficar sem renda. No caso do privado, o indivíduo tem esses dois riscos, não é verdade? Ele tem o risco de ficar sem emprego e sem renda. Existe o corte de jornada e o corte de salário. Existe essa possibilidade com a medida provisória 936, que abre a possibilidade de acordo entre os empregadores e empregados, fazendo com que os empregados possam perder o salário, que é reposto parcialmente.
Agora tem um teto, que é o do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813,03, né? Que os trabalhadores não podem receber mais do que aquilo. Muita gente de salários intermediários, com 3 salários mínimos para cima, né, sustentam muitas vezes um domicílio sozinho. E eles podem estar em situação de pobreza, porque se tiver muita gente no domicílio e o salário é dividido em vários pedaços, é claro que vai ficar com a renda muito diminuída. Então, esses acordos da rede privada fazem com que muita gente que não estava na pobreza entre nela. Salvam aí os empregos, mas eles perdem a renda. E isso existe como um perigo maior no setor privado. No setor público, os mais vulneráveis são os funcionários municipais, tá? Pois existe um risco também que os municípios quebrem. Isso é um problema muito grande. Agora, inclusive no Congresso, está em discussão um socorro às contas dos municípios e dos estados em função da queda de arrecadação do ICMS e do ISS. Se esse auxílio não vier logo, as contas das prefeituras vão quebrar e você pode, mesmo tendo um emprego estável, ficar sem salário, mas não sem emprego. Tá? No emprego público, o risco de desemprego é muito menor, mas tem riscos de atrasos sistemáticos, o que não é, inclusive, incomum no Brasil. Tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016, quando o Brasil nem estava exatamente na mesma crise do ano anterior e os outros estados nem estavam tão mal, né, por motivos próprios né, por exemplo, aqui no Paraná não estava tão mal assim e alguns locais do estado ficou sem pagar os salários dos funcionários, como no Rio Grande do Sul também, e no Rio de Janeiro ficou lá 4 meses, tá? Isso pode voltar a acontecer e o Brasil pode se tornar um grande Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro pode quebrar, inclusive, tá? Porque 40% da sua renda é royalty de petróleo. E o choque do coronavírus afetou o mercado internacional. O preço estava negativo no mercado futuro e o Rio vai ter esse choque maior do que os outros estados. Né? Então, o funcionário público do Rio de Janeiro talvez tenha que se preocupar um pouco mais do que em outros estados. Bom, há o risco de que os pequenos municípios não consigam pagar suas contas, que os estados não sejam eventualmente socorridos pelo governo federal, né, tal como a gente se espera. Então tá todo mundo dependendo muito do governo federal, isso é uma verdade. Que ele é inclusive o único capaz de emitir dívida, emitir moeda, fazer empréstimos externos. Então são coisas tipicamente de governos federais. O socorro federal é necessário e incontornável, e se não vier, até para os funcionários públicos haverá uma grande crise, tá? Uma grande crise porque os salários podem ser reduzidos e a gente vai ficar sem, porque eu também sou funcionária pública, a gente pode ter os nossos salários atrasados. O corte na despesa com o pessoal junto a 11,5 milhões de servidores públicos no país é inclusive uma das bases do ajuste fiscal adicional à reforma da Previdência, tanto no governo federal quanto nos regionais. Contudo, o congelamento do salário e cortes nos salários ainda são preferíveis ao desemprego. Sim, o cenário não tá bom para ninguém, mas fica pior para o grupo historicamente e tradicionalmente vulnerável, que é composto principalmente pelos informais. Esses estão nos piores lençóis do que, inclusive, aqueles novos vulneráveis que a gente estava falando agora. Mas, prof, eu já estou no desespero aqui, pelo amor de Deus. Existe algum grupo, né, que vai passar por isso? Curiosamente, existe o grupo que trabalha nos supermercados e nas drogarias, que estão sendo aqueles que não estão perdendo emprego. Inclusive, eles estão... É um setor que está contratando. Bom, mas de novo, são setores de trabalhos braçais. Né? Não é um trabalho que exige um nível superior, enfim, que aí são esses grupos de novos vulneráveis. Bom, o setor mais afetado de todos é do industrial têxtil, tá? Que não fez conversão industrial e que continua trabalhando a produção de roupas, vestuário em geral. É importante, inclusive, destacar que não há um dado em tempo real, então talvez agora o cenário esteja um pouco diferente, mesmo enquanto eu estou gravando. Tá? Eu estou fazendo, na verdade, aqui uma prospecção, porque o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados, né, e o desempregados não saiu, a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, ainda não lançou os microdados, portanto, isso que a gente está fazendo aqui é só uma análise
baseada em informações do governo, em notícias jornalísticas e o conhecimento de economia que eu tenho, tá? Então, o que nós temos por hora são dados indiretos, como, por exemplo, de seguro-desemprego, que estão, né, mais ou menos ali, né, atualizados. Tem dados de pesquisas individuais, dados de mobilidade. Então, eu estou usando tudo isso, mas não tem, de fato, informações de melhor qualidade sobre o mercado de trabalho. Então, a gente sempre vai para aquilo que é seguro, tá? Prof, se eu tiver que discorrer sobre esse tema numa redação, eu poderia apelar o meu argumento nas políticas públicas, por exemplo, como o auxílio emergencial de R$600, que inclusive a gente já fez uma aula sobre isso aqui. Se você não assistiu, eu já te convido para ir lá e assistir, tá? Sim, bom, o melhor argumento nesse caso é trazer as discussões para as políticas públicas na sua redação, tá? Mas não é só jogar a ideia de políticas públicas, mas explicar as suas dificuldades também, tá, prof? Como assim? Veja. Tem grupos que estão meio que excluídos, né, num vazio de políticas públicas. Então, alguém que vende alimentos, por exemplo, está num setor essencial, né, mas o negócio foi afetado, não dá para dizer que não foi afetado. Agora, se é um trabalhador pobre informal, a renda dele acabou, tá? Se tem 3 ou 4 pessoas no domicílio, e nos domicílios mais pobres, inclusive, vivem... Gente, tem domicílio que vivem 5, 7, 9 pessoas. Enquanto no do mais rico tem 2 pessoas. Isso significa que uma renda de no máximo R$1.200 não tem a menor possibilidade de recompensar todas as perdas. É impossível, tá? O benefício máximo por domicílio é de R$1.200, tá? Só para te adiantar aqui algumas informações. 2 pessoas recebendo R$600 ou uma mulher na condição de chefe no domicílio recebendo R$1.200. Então, quando tem mais gente que perdeu o emprego e não consegue trabalhar, como que essa pessoa faz, tá? Ela tem que olhar para determinadas camadas, o governo tem que olhar para determinadas camadas com as suas necessidades diferenciais. Então, o maior perigo é esse, né? Que R$600 não seja suficiente para famílias com necessidades adicionais, né? Isso tem que ser considerado e você pode chamar a atenção disso na sua redação. A segunda coisa é que tem um grupo que não era pobre e que nunca foi vulnerável. São principalmente os pequenos empreendedores, os pequenos empresários com 1, 2 empregos, né, donos de pequenos comércios, tá? Eles têm até CNPJ, mas no final das contas, com o problema todo, eles não esperavam ter que contar com uma política assistencial, né? Encontrar essas pessoas é bem difícil, inclusive. Tá? E um dos requisitos da renda emergencial é que em 2018 a renda não tenha sido superior a R$ 28.559,70, ou então tenha uma renda familiar total de R$ 3.135 por mês. Essas pessoas provavelmente tiveram um pouco a mais, né? 30 mil, 40 mil, e agora elas estão no zero. Você está nessa situação? Conta aí pra gente. Escreva aí pra gente saber. Bom, e também nós temos a situação dos anos anteriores, ela não é preditora do grau de necessidade do presente para esse grupo, né? Quem está no meio da distribuição, o pequeno empregador, um funcionário de pequena empresa, ele vai estar em situação complicada. E a renda básica emergencial ou não atinge eles, né? Porque por conta daquela questão da renda, ou não atinge de forma alguma, né? Não atinge muito bem ou não atinge de forma alguma. Mas não há dúvidas, né? Os mais pobres estão em pior situação. Então, você pode puxar a discussão na sua redação sobre ajudar a identificar os vazios das políticas públicas para esses grupos que não são atingidos nem pelas políticas previdenciárias, por adiantamento de pensão, aposentadoria, auxílio seguro, né, ali os auxílios, né, o seguro-desemprego, as políticas assistenciais, né, como a renda básica emergencial ou o BPC, pois há vazios ainda. Você também pode destacar as funções do Estado que foram reveladas pela pandemia. Tá? A crise evidenciou a importância do poder público estar presente em áreas como a proteção social, aos serviços de infraestrutura, ao desenvolvimento tecnológico, né? Tudo isso mostrou que o Estado precisa estar presente e, por isso, precisa ter mais concursos públicos. O Ministério da Economia, inclusive, está sendo forçado a reconciliar a identidade de Chicago Boy de livre mercado
com a necessidade de vultuosa intervenção governamental. E quem disse isso não fui eu. Você deve estar falando assim, professora, você está falando isso porque você é professora de concurso público, então você está incentivando as pessoas a continuarem. Claro, eu estou incentivando, mas não sou eu que estou vendo essa situação em que o governo vai ter que atuar mais ainda daqui para o futuro, tá? Foi o jornal britânico Financial Times, é um jornal especializado em economia, numa reportagem que ele fez sobre o Brasil, que foi publicada no dia 28 de abril de 2020. A reportagem evidencia que essa é uma operação difícil, claro, né, posto que não se trata apenas de uma expansão da dívida pública, mas sim de uma pandemia em que o Estado, em que o papel do Estado na sociedade e na economia foi trazido à tona de uma forma muito mais cristalina. Então, quanto às funções do Estado, você pode argumentar que ficou nítida a necessidade do Estado em atuar na proteção social dos mais vulneráveis por meio de mecanismo de redistribuição, também as rápidas transformações do mercado de trabalho ao redor do mundo nas últimas décadas, com a perda de empregos industriais, a fragilização das relações trabalhistas, a volatilidade cada vez maior da renda dos trabalhadores autônomos e informais, que já haviam levantado a necessidade de se estabelecer, inclusive, um piso mínimo de renda para os mais vulneráveis, financiado pela tributação de altas rendas e patrimônio, que também é uma função do Estado. E aí, o segundo papel do Estado que eu queria falar aqui para vocês é a questão, evidentemente, da prestação de serviços públicos, que embora ainda nós tenhamos enormes desigualdades no acesso, por exemplo, à saúde, não dá nem para imaginar. Eu vou falar da saúde para dar um exemplo de prestação de serviço, tá? Mas não dá nem para imaginar a catástrofe que seria o quadro atual sem a existência do SUS, tá? O Sistema Único de Saúde. A Assembleia Constituinte de 1988, ela cristalizou uma escolha democrática em favor dos serviços universais e gratuitos de saúde e educação, com repercussão inevitável no tamanho do Estado. Então, se nós queremos prestar, bom serviço, ter um Estado qualificado, a gente precisa ter esses servidores. Então, mesmo com todos os ganhos possíveis de eficiência, não se pode desejar uma oferta de serviços suecos, claro, com uma carga tributária afegã. Então, em termos per capita, que é uma medida relevante quando se leva em conta o grande número de pessoas atendidas nas redes públicas de saúde e educação, a nossa carga tributária é 4 vezes menor do que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Tá? Então, a pandemia, ela deixa claro que o problema não é o tamanho da carga que está vinculada à necessidade de ofertar serviço, e sim a sua distribuição injusta. Então, o Brasil vai ter, claro, ele tem que prestar serviço, ele terá uma carga tributária alta, mas ele tem uma população muito grande. O que a gente tem a ver aqui, o que a gente tem que discutir muito mais, é a distribuição dos serviços que é feito de forma injusta ainda no Brasil e ainda em alguns setores de qualidade muito ruim. Beleza? Bom, gente, daria para falar muito mais coisas aqui, mas já deu o meu tempo. Então, eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha esclarecido, que isso tenha te incentivado a estudar ainda mais para o seu concurso, porque não está bom para ninguém. Esse é o fato, Mas ainda o que se vê na perspectiva é que o Estado terá que continuar a atuar, inclusive o Estado terá que crescer. E o que evidenciou isso foi exatamente a situação de crise. Que fora da situação de crise, às vezes o Estado fica tão pomposo que parece que a população não percebe o quão é importante a ação do servidor público, como um policial nesse momento, como os funcionários públicos do SUS, que estão aí, inclusive, essas duas categorias estão realmente na linha de frente como verdadeiros soldados para tentar aí trabalhar juntamente com a população e minimizar os danos. Bom, espero que então que você tenha gostado, dê um like aí na nossa aula, compartilhe. Se você quiser mais aulas sobre esse assunto, nós temos aí uma lista gigante de aulas de atualidades gratuitas disponível para você estudar e ficar sempre muito bem informado aqui com o Focus Concursos e com a professora Carla Curso. Um grande beijo e até a próxima segunda.